Joia. Boa tarde a todos. Eu estou aqui meio tenso, porque depois das apresentações da manhã, a coisa ficou um pouquinho, um pouquinho mais difícil, mas eu vou tentar e espero corresponder à expectativa de todos, né? Meu nome é Pedro Bueno, né? Eu sou psicanalista com formação em Direito e História. Sou escritor, né? Tenho especialização em psicopedagogia, psicologia e psicanálise, direito e processo do trabalho, e economia do trabalho e sindicalismo. Tá? E hoje eu me propus aqui a falar para vocês sobre o suicídio, né? Que a gente pode traduzir como sendo o ato de causar a própria morte de forma intencional. Eu trouxe duas citações de Freud e Lacan, mas eu não vou me ater a elas, porque a gente vai precisaria de um tempo maior para poder falar dessas questões, de como eles veem isso, né, e como não é essa nossa intenção. Eu vou passar direto para o tema, né, e pensar o que levaria alguém a buscar, né, a cometer um ato tão trágico, considerada todas as certezas que a gente tem em relação à morte, né. Para alguns, a morte, né, o fim da vida biológica, ou o fim da existência, a extinção do eu, pode significar libertação. E nesse contexto eu peço licença para transcrever um poema que fala um pouco dessa questão do desejo de liberdade, né, da morte como desejo de liberdade, né. Um trecho de um poema que diz: numa deliciosa explosão de liberdade, saltou do 12º andar, realizando o seu desejo de voar, né. Eu trouxe também aqui, né, peguei a fonte, a Associação Paulista de Medicina, eles trouxeram esses dados sobre o número de suicídios que a gente tem enfrentado no Brasil entre adolescentes, tá? E eles dizem que em 2021, o número de suicídios entre jovens de 15 a 19 anos aumentou 49,3%, passando de 2,74 para 4,02 óbitos por 100 mil habitantes, né? O relato traz, a notícia traz, né, que em 2020 houve uma redução durante a pandemia, né, talvez porque os pais estivessem em casa, né, supervisionando os filhos, né, mas que em 2021 isso volta a subir e que a maioria das vítimas é do sexo masculino e adolescentes pardos e negros são os mais afetados, né. E aí a gente deveria perguntar o que leva ao suicídio, né? Segundo o DSM-5, a DSM-5 não há uma causa única para o ato, né? As motivações para o suicídio podem incluir o desejo de desistir diante de obstáculos percebidos como insuperáveis, intenso desejo de pôr fim a um estado emocional extremamente doloroso, incapacidade de antever algum prazer na vida ou desejo de não ser uma carga para os outros, né? E tem todos esses fatores que são mencionados pelo DSM-5, nós podemos destacar a violência ou agressividade familiar, né, que o André Talvani trouxe a matéria de forma aprofundada, então acho que dispensamos comentários com relação a isso. A violência social escolar, né, os adolescentes que eles enfrentam exclusão ou bullying social escolar, eles podem experimentar uma intensa dor por não se sentirem aceitos, né, e isso os leva ao desejo de desaparecer. O trauma decorrente do abuso sexual frequentemente resulta em depressão, ansiedade, sentimento de desamparo, e também podem evoluir para pensamentos suicidas. Quanto à identificação sexual, desculpa, estou tenso, a psicanalista Carol Miranda, ela trouxe uma importante reflexão sobre a sexualidade, né, e também dispensa maiores considerações a respeito disso. A crise existencial, né, questões sobre o sentido da vida, identidade, desencadeadas por perdas ou fracassos, aumentam esse risco de suicídio quando não há uma resposta ou propósitos claros. Isso é muito interessante, porque a gente não pensa necessariamente nessa questão da crise existencial como sendo algo que poderia levar a pensamentos de suicídio, né? E exatamente com relação à crise existencial, eu tive um enfrentamento da passagem ao ato, né? Eu acompanhei uma pessoa que estava prestes um adolescente, no caso, os pais entraram em contato. Algumas pessoas aqui conhecem essa história, e durante 2 horas e meia a gente conseguiu, numa conversa, fazer com que a pessoa se desvencilhasse daquelas coisas. Foi um atendimento complicado, porque foi online,
nós estávamos a 9.000 quilômetros de distância, então nada poderia ser feito por ninguém naquele momento, né, mas durante 2 horas e meia a gente conseguiu, então, fazer com que houvesse desistência da passagem ao ato. E, por fim, né, a obrigação de ser feliz. Eu achei isso extremamente interessante nas minhas pesquisas, né? Segundo o diretor da CVV, a obrigação de ser feliz gera muita tensão ao estabelecer expectativas irreais e sentimentos de inadequação, especialmente adolescentes, né? Esse ideal de felicidade promove solidão, desesperança, necessidade de supressão das emoções negativas, né? Você não pode ter uma emoção negativa, a questão que a gente fala dessa positividade tóxica, né? Além de aumentar a culpa e a autocrítica para aqueles que não conseguem alcançar esses padrões que são estabelecidos. Eu assisti recentemente um documentário, Extraordinária Vida de Belin, na Netflix, sobre Matt Steen, é um jovem com distrofia muscular de Duchenne, né, ele morto aos 25 anos, em razão da doença, né, não foi um suicídio, e ele fala desse desconforto, né, com essa obrigação de ser feliz, né, vou ler o que ele fala, né, no documentário, algumas falas dele, o que ele fala não, né, o que estava escrito e as falas dele foram reproduzidas no documentário. Na vida real, preciso ser positivo, lutar contra as dificuldades sempre com um sorriso no rosto. Felizmente, encontrei minha fuga. Não é uma tela, é um portal para onde meu coração desejar. Eu ligo o computador, coloco uma música e deixo esse mundo. Eu me livro das minhas correntes e posso ser quem eu quiser. E aí a pergunta, né, que a gente acaba se fazendo é: o que eu mato quando me mato? Né? O desejo de suicídio não é necessariamente o desejo de morrer, mas o de extinguir uma dor insuportável, sofrimento, uma autoimagem insustentável, ou uma vida sem sentido. Em muitos casos, matar-se, né, é só uma tentativa extrema de se libertar da dor que machuca. Na psicanálise, a gente explora essa luta entre o desejo de acabar com o sofrimento, de preservar a existência. Muitas vezes, o ato de matar surge como uma busca desesperada por alívio, quando outras estratégias, né, formas de tratamento falharam. Para alguns, o suicídio simboliza esse esforço para se livrar de um eu, que representa fracassos, traumas, ou peso de expectativas não atingidas. Né? É um modo de fugir da sensação de inadequação frente às exigências sociais. Né? Eu fiquei preocupado quando eu criei esses slides do não reconhecimento na própria vida, mas me senti confortável quando o André também abordou essa questão do transtorno de despersonalização e desrealização, né, que ele pode ser entendido como uma experiência em que o que costumava ser familiar, né, se torna estranho, né, a nossa identidade e o mundo ao nosso redor, eles se tornam estranhos, como se, de repente, nós estivéssemos olhando tudo de fora, né? A gente pode associar o conceito freudiano de infamiliar, né? Essa experiência, ela é muito angustiante, porque ela cria uma espécie de distância entre o eu e tudo que está ao redor, né? E essa desconexão, ela pode surgir por diversos motivos, inclusive o bullying, que foi trazido, né, também pelo André, né, o impacto emocional que o bullying gera no adolescente. E, nesse caso, o TPD ele pode ser uma forma de a mente se proteger, desligando-se da dor, né, mas ele também cria uma sensação de estar afastado de si mesmo e da realidade. Né, e essa sensação ela pode ser tão insuportável, né, que um modo que o sujeito encontra de se livrar dessa angústia, né, é o suicídio, né? Ele se apresenta como uma saída para escapar dessa angústia existencial. Simbolicamente, né, matar-se pode representar só um desejo de renascimento, né, um rompimento com a vida atual, né, trazendo espaço para algo novo. Embora a morte aqui seja uma questão, né, nesse sentido, falando, né, simbolicamente, ela é metafórica, né, nós devemos olhar para o fato de que algumas pessoas, né, ou alguns adolescentes, eles têm dificuldade de perceber a morte como um fim definitivo.
né? E o que torna essa ruptura simbólica arriscada quando ela é interpretada de uma forma literal. Segundo Piaget, a criança percebe a morte como um acontecimento temporário e que pode ser revertido, né? Para a criança é possível morrer só um pouquinho. E eu ouso dizer que não apenas as crianças, né, mas muitos adolescentes e alguns adultos também percebem a morte dessa maneira. Em minhas conversas com adolescentes, jovens e adultos, eu percebi que a morte provocada parece um recurso que eles encontram na busca de um lugar de importância na própria vida e na vida dos outros. É como se, ao voltar do processo de finalização da vida, como se isso fosse possível, né, mas no imaginário dele sim, o sujeito pudesse encontrar o afeto que tanto lhe fez falta. É como se fosse possível observar do outro lado do muro, usando um conceito de Dostoiévski, que separa os dois mundos, o da vida e o da morte, o choro de saudade das pessoas que ficaram, e se tornasse uma autorização para o despertar do sono eterno e a volta à vida para receber o abraço que antes havia sido sonegado. Além disso, o glamour que filmes, músicas e séries conferem à morte podem transformá-la em algo romantizado, né, o que atrai pessoas em situação de vulnerabilidade emocional. A morte idealizada como um ato corajoso e especial pode trazer para essas pessoas, né, em estado de vulnerabilidade, uma sensação de valor e de pertencimento. Nas redes sociais, essa romantização é ampliada, né? O sofrimento lá, muitas vezes, é exposto de forma estilizada, como se fosse um espetáculo, o que pode induzir a visualização da morte como um escape desejável ou esteticamente idealizado, né? Nós sabemos que a conectividade digital desempenha um papel imenso na vida dos adolescentes, né, e influencia muito o modo como eles socializam, se expressam e aprendem. Para muitos deles, as redes sociais não são apenas fontes de entretenimento, né, são ambientes nos quais eles constroem sua identidade, descobrem novos interesses, encontram grupos de apoio, né, comunidades de apoio, se é que a gente pode chamar desse modo, né. Só que essa conectividade, ela traz em si uma dualidade, né. Tem benefícios, como acesso a informações e novas conexões, mas também traz desafios, como estímulo a comportamentos perigosos, né. Nós podemos citar, nesse contexto, né, entre os exemplos mais preocupantes, jogos como a Baleia Azul, Momo, Tide Pod, que incentivam essas práticas autodestrutivas entre crianças, adolescentes e jovens. Mas, para nós, aqui, o ponto central é a tendência entre os adolescentes de reproduzirem atos trágicos ou autodestrutivos que, muitas vezes, são vistos como uma saída romântica para os seus problemas. Essa repetição, imitação, né, sugere uma busca por sentido e validação, sugere uma busca por sentido, né, e validação, e reflete uma visão distorcida da morte como solução para as angústias. O sociólogo David Phillips, inspirado no impacto causado pelo romance O Sofrimento Jovem Werther, de Johann Wolfgang Goethe, criou o conceito efeito Werther, né? E ele se inspirou para a criação do nome nos vários suicídios que foram cometidos por jovens homens na Europa, né, após a publicação do livro, imitando o método utilizado pelo personagem de Goethe, né? E esse livro, inclusive, ele foi proibido em razão disso, né, em várias regiões. Nesse slide eu trago um trecho do livro, né, em que o personagem, né, ele, em razão de uma desilusão amorosa, ele se mata, né, ele tira a própria vida, né, e esse ato trágico, né, ele serviu de inspiração, inclusive, para o cometimento de suicídio do Jonas, que foi um personagem criado por mim, né, no meu livro Amor, Amargo Amor, a História de um Equívoco, que, tal como Werther, sofre uma desilusão amorosa, e ele vê na noite eterna, né, como ele costumava se referir à morte, a solução para colocar fim na imensa dor que ele trazia no peito, né, em razão dessa desilusão.
O efeito Vedder, ele está relacionado a dois aspectos principais, né? O contágio social, que sugere que a exposição ao suicídio pode aumentar a probabilidade de outros indivíduos, especialmente os mais vulneráveis, cometerem o mesmo ato, né? E a influência da mídia, de a cobertura sensacionalista do suicídio, pode criar uma imagem do ato como uma solução heróica ou poética para os problemas. E como as redes sociais atuam nesse processo, né? Muitas vezes a estética e a representação visual nas redes sociais dão ao suicídio uma aparência atraente, né? Imagens melancólicas, filtros suaves, frases impactantes, né? Romantizam o sofrimento. Aquelas cenas que nós estamos acostumados, mais relacionadas à morte, que são cenas sombrias, ambientes pesados, né? Eles são transformados em algo visualmente bonito, né, como uma espécie de arte triste, o que desperta atenção por essa representação. A linguagem poética usada para descrever desespero e pensamentos suicidas também torna a experiência da dor mais sedutora, né? Expressões que associam a morte como uma forma de paz ou libertação fazem com que o suicídio seja uma solução aceitável ou até desejável para aquelas pessoas que chegaram no seu limite, né? A rede social Tumblr, em particular, ela é conhecida por manter uma relação com essas práticas autodestrutivas. Eu costumo brincar que o Tumblr é como quase um corte no pulso, né? Então, e ela traz lá muitas postagens sobre autodestruição, suicídio, depressão e transtornos alimentares, né, como trazido pela psicanalista Fabiana Tavares, né? E isso perpetua essa narrativa, né, de ser o suicídio uma saída aceitável e desejável. Lá no Tumblr, né, o trânsito é livre. Eu entrei, né, para poder fazer umas verificações, para dar uma estudada no que estava rolando por lá, e não há qualquer tipo de controle. Há uma pergunta inicial, dizendo se você está em situação de suicídio, procure ajuda, mas você quer passar desse passo? Sim, você passa livremente desse passo, não há nada que te bloqueie, e ali você pode escrever, publicar, o que quer que seja, né? Não existe nenhum controle para o que você quer colocar lá nessa rede social. No ambiente digital, onde likes e compartilhamentos, né, eles acabam servindo como validação social, postagens sobre dor e pensamentos suicidas geram uma alta interação, né? E essa vulnerabilidade pública, perdoe-me, se torna uma forma de obter atenção e reconhecimento, que às vezes, né, que muitas vezes é o que o adolescente deseja. Quando personagens de ficção, né, eles cometem suicídio, eles são lembrados como profundos e sensíveis ou incompreendidos, né? Isso cria uma imagem romantizada do ato, né? E reforça a ligação entre a dor emocional e a possibilidade, né, de que, ao se matar, esse sujeito se torne alguém especial ou inesquecível para aqueles que ficam, né? Com relação aos grupos e comunidades de apoio, eles são ambíguos, né? Porque, sem uma moderação adequada, a dor é validada de forma repetitiva, né? E algumas pessoas começam a se identificar com o sofrimento do outro, né? O que pode encorajar pensamentos destrutivos, ao invés de promover uma busca por ajuda, né? E os desafios perigosos, né, que envolvem autoagressão e suicídio, né, eles são, às vezes, divulgados como prova de coragem, né, incentivando os jovens a seguir algumas instruções arriscadas em busca de pertencimento ou de reconhecimento temporários. Eu trouxe aqui casos reais, vou passar rapidamente por eles, né, por causa do tempo. Então, lá do Tumblr, né, o pensamento de uma jovem que diz, né, do desejo dela de morrer todos os dias, né, você não percebe nenhum comentário de apoio, são 577 curtidas, e tem um comentário que vai na mesma linha que ela, né, dizendo que também tem um desejo de acabar com a própria vida. A Bruna transmitiu o suicídio dela pela internet, né, ela
vinha colocando postagens de que desejava a prática do ato. Por fim, ela diz, né, já viram alguém morrer ao vivo. Nós percebemos comentários de pessoas que dizem que desejam passar pelo mesmo processo. Interessante nesse caso também que os pais se matam, né, ao descobrir a morte da filha, os pais também se matam. Esse é um caso de Monique, né, que ela tentou 2 vezes, né, ela não conseguiu, a primeira vez ela tentou se enforcar e depois com um tiro no peito, ela tem os problemas, né, ela tem, provocou uma lesão na medula, né, e ela tem a capacidade de, não consegue mais andar, né, e a gente vê, então, comentários também dizendo, de pessoas dizendo que também desejam seguir o mesmo caminho que a Monique. E, por fim, quase uma carta de despedida, né, desses exemplos, dessa pessoa que está dizendo, né, que do forte desejo de deixar essa vida, ele pede perdão para os que ficam, né, e isso está exposto e não percebi nenhum comentário, li alguns comentários, não percebi nenhum deles que dissesse não faça isso, procure ajuda, não. O que eu percebi eram comentários cheios de angústia, carregados de angústias, e de pessoas que desejavam também cometer o mesmo ato. Aqui alguns posts, né, que eu achei lá, inclusive essa imagem, né, que traz uma certa beleza, né, a gente podia, não sei se eu posso chamar isso de uma beleza gótica, para o ato, né. É terrível a gente pensar dessa maneira, mas nós somos diante dessa realidade. E, por fim, tem esse post, né, de uma família americana que decidiu processar as redes sociais, né, algumas famílias que decidiram processar as redes sociais, né, em razão de os filhos terem se suicidado, né, ou morrido por uma overdose, né. E aí nós temos que falar sobre as implicações éticas, né, o fracasso moral da sociedade e a responsabilidade civil das redes. Em O Suicídio, né, Emile Durkheim, ele analisa o suicídio sob uma ótica sociológica, argumentando que ele resulta da fragilidade das normas sociais. Então, ele diz que quando a sociedade falha em regular comportamentos ou fornecer apoio coletivo, as pessoas podem se tornar mais propensas ao suicídio, né? O fenômeno está frequentemente associado a isolamento social, rejeição, falta de apoio emocional, além de evidenciar falhas nos sistemas de saúde e educação, né? Ele também destaca a questão do estigma social, né, em torno da saúde mental, que impede com que alguns indivíduos busquem ajuda, né? Isso acaba agravando o sofrimento psíquico. Nós percebemos muito isso, né, de pessoas que acham que buscar ajuda, né, buscar auxílio, fazer terapia, alguma coisa assim, é coisa de louco, e como eles não são loucos, eles não vão procurar, não aceitam esse tipo de ajuda. No caso das plataformas digitais, né, elas podem ser responsabilizadas por não combaterem adequadamente os conteúdos que incitam ou romantizam o suicídio, né, com imagens, mensagens, memes, né, que banalizam esse tipo de comportamento, né. Elas têm responsabilidade civil em garantir que seus espaços não promovam comportamentos autodestrutivos. E é muito importante a gente pensar que, né, que os pais também podem ser responsabilizados, né, os pais e cuidadores, eles podem ser responsabilizados em razão de um cuidado inadequado, né, porque se o adolescente, se o jovem, se a criança está navegando por esses sites, ou ele está visitando sites, né, que promovem o suicídio, onde é que está a atenção dos pais? Então, eles também podem ser responsabilizados no caso de o adolescente vir a provocar o ato extremo, né? Ou, né, se mutilar, algumas questões assim. Então, os pais também têm que estar atentos, porque eles podem ser responsabilizados por isso. E nesse contexto da responsabilidade, eu trouxe aqui, né, alguma legislação que cuida dessa questão né, de como a gente pode responsabilizar, né, as redes sociais em caso, né, de não tomar as medidas adequadas para evitar que essas coisas, que a divulgação
dessas imagens, vídeos, ou desse incentivo, né, à automutilação ou ao suicídio, né, que eles não tenham um controle sobre o que é publicado nas redes. Tá? É preciso, né, que a gente tenha um discurso ético sobre o suicídio, né. E a ética do discurso sobre o suicídio, ela implica, né, um tratamento responsável sobre o tema, né, tanto nas conversas cotidianas, né, nas conversas nas escolas, nas famílias, como nos meios de comunicação, né. Então, isso deve envolver a reflexão sobre o impacto que essas narrativas, né, podem ter sobre a vulnerabilidade dos indivíduos, né, incentivando uma abordagem que seja mais compassiva e menos sensacionalista, né. Nós somos invadidos por questões sensacionalistas o tempo todo, né. Então, seria muito importante que nós tivéssemos uma outra visão para o discurso, né. E como aconteceria a intervenção psicanalítica nesse caso? Eu trouxe um texto do livro da Soraya Carvalho, né, A Morte Pode Esperar. Ela faz essa pergunta, né. Na clínica do suicídio, o analista deve acolher o sofrimento com naturalidade, essa é a primeira questão, né, sem julgamentos morais, éticos ou religiosos sobre o desejo de morrer, né. É preciso que se crie um espaço onde o adolescente possa expressar a sua dor de forma livre, sem temer qualquer tipo de reprovação, ou que esperem dele algum tipo de arrependimento pelo ato dele. No início, né, o nosso foco não deve ser explorar o desejo ou a intenção por trás da vontade de morrer, né. Perguntas do tipo, o que você fez com o seu ato, né, o que você quer com o seu ato, na verdade, ele pode gerar certa resistência, né, inclusive desistência do processo. Ao invés disso, né, a ênfase é investigar o sofrimento em si, o que há com você, né. Essa pergunta permite que o adolescente se aproxime da sua dor de forma reflexiva, né, e o ajuda a reconhecer e nomear o sofrimento, transformando esse sentimento, né, em uma demanda de análise. E é essa demanda de análise que vai ser essencial para o desenvolvimento do trabalho terapêutico, né. É quando o adolescente ele começa a questionar a sua própria dor, né, ele pode assumir a responsabilidade pelo seu sofrimento, né, e com isso ele se abrir para entender as causas que sustentam esse sofrimento, né. É muito importante destacar que nós precisamos, na clínica, respeitar o ritmo do adolescente, né, permitindo que ele encontre a própria voz, né, sem pressioná-lo para que ele mude o seu desejo, né, ou renuncie à sua intenção. Eu atendi uma adolescente que chegou à clínica, ela não está mais comigo, a gente ficou mais ou menos um ano e meio com ideação suicida, e nós nunca falamos da palavra, né, porque para ela era muito pesado pensar na palavra, falar na palavra, né, e tinha uma carga de vergonha, inclusive, nisso. Então, nós passamos um ano e meio sem nunca falamos de tudo que envolvia o ato, mas nós nunca usamos a palavra, né. Então, nós temos que respeitar o tempo e respeitar o desejo deles de falarem da forma como eles desejarem falar sobre o tema. Somente quando o adolescente começa a se implicar com a sua dor é que nós, então, passamos a explorar o desejo oculto atrás dessa dor, né. Então, perguntas como o que você quer, ou o que há no seu desejo de morte, né, é que poderiam ser introduzidas, né. Então, esse aprofundamento, ele seria possível apenas quando o adolescente estivesse mais consciente do seu sofrimento, né. O que permitiria que ele se aprofundasse, né, que ele pudesse investigar de uma forma mais aprofundada sobre o desejo que está oculto nessa vontade de tirar a própria vida, né. E o que pode ser feito para promover a saúde mental dos adolescentes, né? A educação emocional, ela pode oferecer informações sobre como lidar com emoções, identificar sinais de estresse e ansiedade, né? E também permite que nós falemos com o adolescente sobre a importância de procurar ajuda, né, quando ele entender necessário, né? E levá-lo a entender, né, que procurar essa ajuda não é um sinal de fraqueza, né?
É uma atitude corajosa e muitas vezes necessária, né? Os adolescentes, eles precisam de espaços, né, para falar abertamente sobre os sentimentos, sem medo de julgamento, né? Muitas vezes o adolescente se cala porque ele tem medo do que ele vai ouvir, do julgamento que ele vai sofrer, então é preferível não falar com ninguém, né? Incentivar os adolescentes a cuidarem da saúde física, emocional, né, incluindo atividades como esporte, alimentação saudável, sono adequado, né? Ensinar sobre o saudável das redes sociais, né, reduzir o tempo de tela e promover engajamento em atividades offline, estabelecer uma comunicação aberta, né, os pais devem ser acessíveis, né, e estar dispostos a ouvir sem impor soluções imediatas, né. Ajudar os adolescentes a desenvolver estratégias para lidar com estresse, frustrações e emoções difíceis, né, incentivá-los a se conhecer melhor, identificando e nomeando as suas emoções, isso é extremamente importante, né? Além de levá-los a aprender a lidar melhor com elas, né? A lidar com essas emoções de uma forma saudável, né? E oferecer ambientes inclusivos, né? Onde todas as identidades e experiências sejam respeitadas. Por fim, a necessidade, né, de uma observação do que acontece com o adolescente para que haja uma identificação e uma intervenção precoce, né? Essa intervenção, né, se a gente está atento aos sinais de depressão, ansiedade, outros transtornos mentais, né, como mudança de comportamento, queda de desempenho escolar, isolamento, irritabilidade, se nós conseguirmos perceber isso a tempo, né, a intervenção ela pode ser decisiva para a recuperação e manejo das questões de saúde mental, né? E como falar sobre suicídio com os adolescentes, né? Primeiro, deixe claro o seu interesse em conversar sobre o assunto. Trate a saúde mental como algo natural e fale sobre ela de modo direto. Nem sempre há um momento ideal para conversar, crie espaços. Mostre que você se importe e quer ajudar. Reforce que a ajuda de um profissional da saúde mental pode fazer a diferença. Demonstre que seu apoio não acaba com o fim da conversa. E, principalmente, escute, né? Isso eu achei num site da CDB, eu achei extremamente interessante. Assim. Escutar é abrir mão do seu ego, porque o teu ego quer subir no palco e quer argumentar, quer interromper o outro. Então, ao escutar, eu decido focar a minha atenção no outro. Eu faço uma suspensão temporária do ego. Eu tenho essa postura de abertura. A prova de escuta é um exercício de presença e de atenção plena, sem discordar ou interromper. Então, essa escuta é absolutamente necessária. Dentro da clínica, né, psicanalítica, a gente repete isso o tempo todo, né, da importância da escuta, e com o adolescente não seria diferente, não apenas na clínica, né. Isso é aplicável a nós, psicanalistas, pais, cuidadores, né, todas as pessoas que convivam com alguém, e que esteja em estado de vulnerabilidade, principalmente, né, que esteja em estado de vulnerabilidade emocional. Eu trouxe aqui também algumas redes de apoio, né, que podem nos ajudar os pais, né, que trazem algumas ideias bastante interessantes de como é que a gente pode lidar com isso, né. Algumas referências bibliográficas, né, que estão aqui ao final. É um tema bastante profundo, muito interessante, que exigiria bastante tempo, né, para que a gente pudesse falar sobre isso, mas em razão do que a gente expõe aqui, eu tive que eliminar algumas coisas, né, eu queria ter trazido mais alguns casos reais, mas fica aberta a possibilidade de que nós possamos falar sobre isso num outro momento. E para encerrar, eu queria trazer um poema do Ariano Suassuna, que eu achei extremamente interessante, né, eu queria ler para vocês, e eu gostei muito do que ele diz, né? Eu estou olhando para o lado aqui, que eu trabalho com duas telas, então aqui nessa tela fica maior, eu consigo ler melhor. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem de morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não come, que não dorme, e assim vive satisfeito.
por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então, com isso eu encerro a minha apresentação, né? Espero que ela tenha contribuído para vocês